Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Juliano, CEO da Construtora Prósperos. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto legal. Nós vamos falar sobre revestimentos. Quais são as diferenças entre porcelanato e cerâmica convencional? Quais são as suas aplicações? Se você acha que esse tema é importante para você, para sua obra, fica com a gente, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber mais informações e vamos que vamos! Vamos lá, pessoal. Esse tema é um tema delicado. Muita gente vem, muitos clientes vêm aqui na construtora e exigem que a gente coloque em contrato que a gente vai usar porcelanato na casa toda deles, como se o revestimento cerâmico fosse uma coisa ruim. Olha, não é bem assim. É claro que quando a gente fala de alta qualidade, o porcelanato não tem jeito, o porcelanato ganha, o porcelanato é a estrela da vez, mas ele não é indicado quando você quer ter um produto de boa qualidade sem gastar muito. Então, por exemplo, dentro da lavanderia da casa, precisa obrigatoriamente a gente usar um porcelanato mais caro? A gente tem essa necessidade dentro da lavanderia, ou dentro de um depósito, ou dentro de uma despensa? Então veja, existem cerâmicas de altíssima qualidade, retificadas. Aliás, vai aparecer aqui no vídeo de vocês alguns produtos, né? Algumas imagens retificadas, cerâmicas retificadas, porcelanatos, e vocês vão começar a entender um pouco melhor. É que ficaria difícil mostrar isso para vocês aqui no vídeo, porque precisa de um pouco mais de qualidade. Então vamos lá. Essa cerâmica, claro, existem cerâmicas de, sei lá, R$9, R$10. É claro que aí nós estaríamos falando de um produto de baixíssima qualidade, que não necessariamente vai representar aquilo que você quer para sua casa. Como é que a gente percebe que uma cerâmica é melhor do que a outra? Vamos lá. Uma cerâmica muito simples, quando você colocar ela de lado, você vai ver que ela é inteirinha vermelha e tem uma capinha bem fininha, que é a capa da peça efetivamente, que é a colocação efetivamente daquilo que a gente olha, que deixa bonito ou não. E aí a gente tem algumas diferenças. As pessoas falam, por exemplo, de PI, eu quero um PI1, PI2, PI é a dureza dessa cerâmica. Então, quanto maior o PI, mais dura ela é. Mas ela é dura para quê? Ela é dura naquele esmalte dela, naquela capinha fininha de esmalte, para que ela não sofra, ou melhor, para que quando sofrer uma queda em cima dela, ela não estrague, ela não risque, ela tem uma dureza maior frente às quedas ou à tração. Então, existem cerâmicas muito simples, onde a borda não é retificada. O que é retificada? É cortada retinha, que a gente pode fazer quase uma junta seca. Então, as cerâmicas mais simples não têm isso, então elas têm as bordas arredondadas. As cerâmicas mais simples, é muito complicado você ter, por exemplo, toda ela alinhadinha. O que acontece? Você coloca elas para fazer o rejunte, né, a junta entre uma peça e outra, e normalmente na borda ela abre assim, ó, que nem tá meu dedo, tá vendo? Por quê? Porque como ela não é retificada, ela não passa pelo processo de corte certinho, normalmente as bordas abrem. Então, quando você vai instalar essa peça, o rejunte tem que ser mais largo. Então, é claro que existem inúmeros clientes que gostam de rejuntes largos, mas você pode reparar, na sua maioria, as peças mais simples têm rejuntes mais largos. O rejuntamento dela é necessário ser mais largo justamente porque as pontas, as bordas abrem. Então isso é um revestimento mais simples. Ele tem uma cor bem avermelhada, barro mesmo, bem avermelhada. Isso é o tipo de massa
que é feita essa cerâmica, e a taxa de absorção dela de água, de líquido, é muito forte, é muito alta. Então, por exemplo, quando você coloca uma cerâmica de baixa qualidade no banheiro, você tem que ter certezas de algumas coisas, né? Primeiro, de você ter feito um serviço excepcional de impermeabilização dessas áreas molhadas, lembrando sempre que cerâmicas, revestimentos não são impermeabilizantes, mas enfim, então um serviço de impermeabilização muito forte, e o rejunte que você vai usar não pode ser rejunte simples. Ele tem que ser um rejunte acrílico ou um rejunte epóxi, para que efetivamente impermeabilize essas juntas uma da outra. Porque se você usar um rejunte convencional e percolar água para baixo, você vai descobrir o vazamento. E como é que você descobre que está entrando água por baixo dessas pedras? Elas mudam de tonalidade. Porque como ela absorve o líquido, a água, ela muda de tonalidade. Então assim, falando de cerâmica, nós estamos falando de uma cerâmica mais simples, essa que eu falei, aonde a borda não é retificada, onde a borda é arredondada, aonde é uma massa extremamente avermelhada, aonde a película que você tem, na verdade, a camada, aonde a gente vai olhar a camada de cima, ela é muito fininha. Então essas pedras são de baixa qualidade. Essas pedras eu não recomendo usar em canto nenhum da casa, a não ser que a questão financeira seja muito forte e aí precisa colocar um piso, então é uma escolha, sabendo que este produto, a vida útil dele é menor, né? Então ele vai perder o brilho, ele vai descascar, ele vai quebrar, ele vai absorver líquido e assim por diante. Já o porcelanato, ele é feito com uma massa completamente diferente da massa da cerâmica. Na verdade, a cerâmica ela é feita com um tipo de argila, alguns minerais, que justamente vão dar aquela cor de barro. Então, o produto não é nobre com que ela é feito, basicamente isso. Então, se a gente puder elencar 3 tópicos importantes e diferentes entre um e outro, sobre material e tipo de execução, primeiro, o produto, a argila e os materiais que são feitos, as cerâmicas, não são nobres, o porcelanato é. Segundo, o processo de pressão ou compactação deste barro, desta argila, para se tornar uma peça cerâmica ou porcelanato. O porcelanato, a pressão é muito maior. Então o que eles estão fazendo? Eles estão tirando todo o ar entre os poros dessa argila, todo o ar, que vai causar efetivamente a não absorção de líquido, porque o porcelanato absorve quase zero de líquido. E uma segunda coisa, o porcelanato ele chega a ser queimado, ou seja, a têmpera, se a gente fosse falar de aço, porque toda cerâmica, toda argila vai para o forno. Então esse forno chega a 1.200 graus, pode chegar até 1.200 graus. E o forno da cerâmica é muito inferior, a temperatura da cerâmica é muito inferior. Então, quando você coloca uma argila, um material muito mais prensado, com uma temperatura muito mais elevada, aí você começa a ter um produto de altíssima qualidade. Então você tem a matéria-prima excepcional, você tem uma pressão, uma compactação maior para retirada da água e de ar e uma queima de um tempo maior e com uma temperatura muito maior. Então o porcelanato ele tem todo um processo diferenciado para ser utilizado. Mas então a cerâmica é ruim mesmo? Não, não é ruim, é o que eu estou te falando. Você encontra cerâmicas de boa qualidade no mercado para você utilizar, por exemplo, dentro de depósitos, dentro de lavanderias, dentro de áreas que não são nobres, dentro de áreas que efetivamente não vão causar um impacto maior visual. Então você compra uma cerâmica boa ou usa um rejunte bom e tudo bem, e a coisa vai funcionar bem. Basicamente essas peças, tanto a cerâmica convencional quanto o porcelanato, eles têm alguns tipos. Então, por exemplo, acetinado e brilhante. Os dois, tanto a cerâmica quanto o porcelanato, eles têm esses dois tipos, acetinado e brilhante. Bom, brilhante eu não preciso explicar para vocês o que é
Ela é aquela peça que quando você olha parece um espelho, uma coisa maravilhosa. É claro que quando você olha um porcelanato de alta qualidade, brilhante, parece um mármore, parece um granito, é uma coisa espetacular, parece uma madeira, parece um aço cortem. As imitações são muito fortes no porcelanato e são lindas. Já na cerâmica, a gente não tem tanta qualidade visual, mas basicamente é isso. As peças parecem um espelho e reluzem e brilham. Problema dessas peças brilhantes, por exemplo, quando você coloca no piso um porcelanato ou uma cerâmica brilhante, eu falo que quando a gente tira o sapato e pisa de meia e vai andando pela casa, quando você olha para trás, parece ter um fantasma andando atrás de você, porque fica marcado, né? Então ele demonstra mais a sujeira, ele requer que você limpe mais vezes. Então, por exemplo, casas de interior, casas de veraneio, casas perto de fazendas, que vocês não tenham uma pessoa para te ajudar na limpeza da casa todos os dias, nós não recomendamos, porque você vai limpar a casa o tempo todo, porque mancha no sentido de aparecer muita sujeira. Se você tem condição de ter alguém te ajudando na limpeza todos os dias, tudo bem. Se você vai ter se é você que vai pôr o joelho no chão para fazer essa limpeza, cabe repensar. O porcelanato ou a cerâmica acetinada, ela não tem brilho e ela não escorrega tanto. O porcelanato ou a cerâmica brilhante, jogou água, é um sabão, escorrega pra caramba. O porcelanato e a cerâmica acetinada, eles já não escorregam tanto, então isso funciona melhor. As duas pedras existem, essas duas peças, tanto a cerâmica quanto o porcelanato, eles têm para área externa. São aquelas peças que são mais ásperas, que funcionam bem para quando você tem chuva, você não escorregar, esse tipo de coisa. Um detalhe importante sobre essas pedras mais ásperas, tá? Cuidado quando você for colocar elas dentro da sua casa. Você fala, eu vou colocar no box do meu banheiro porque eu tenho medo de escorregar. Essas pedras são de difícil limpeza, difícil. A sujeira impregna muito fácil nessas pedras. Então quando a gente põe essas pedras do lado de fora, a gente joga cândida, deixa agir ou joga algum produto. É importante entender que o produto que vai ser utilizado tem que ser um produto recomendado pelo fabricante. Então tem cerâmica que se você jogar cloro direto ou a própria cândida direto, ela estraga a peça, tá? Eu tô falando aqui a cândida, o produto, mas tem que olhar a recomendação do fabricante, não vai jogar qualquer coisa e estragar a sua peça. Mas você joga um produto com um pouco mais de adstringente, usa uma VAP e está resolvido o problema. Você não consegue fazer isso dentro do banheiro. E dentro do banheiro, a incidência de gordura do corpo da gente é muito alta. Então essa pedra vai acabar manchada. Fora que, assim, se você passar um pano nela, ela rasga o pano todo. Então essa pedra mais áspera não é recomendada para uso interno, a não ser que tenha alguma especificação muito técnica para a utilização dela. Então é importante vocês entenderem isso, tá? Existem cerâmicas e porcelanatos de vários formatos, jeitos, isso normalmente não é o problema. Existem cerâmicas para piscina, existem porcelanatos para piscina. Então, quando vocês forem escolher, não simplesmente descartem a cerâmica só porque você ouviu dizer que o porcelanato é melhor. Realmente ele é melhor, é uma peça de altíssima qualidade na sua maioria. Mas você tem cerâmicas muito boas e às vezes vale a pena você procurar um pouco mais, ou pedir para o seu arquiteto procurar, ou para o seu engenheiro procurar, ou para a empresa que está te assessorando procurar, porque você vai conseguir uma peça de boa qualidade num preço mais acessível. Então, a gente que passeia muito pelas lojas de material de construção, que a gente vai direto nas fábricas que produzem os pisos, né, aqui ou no sul, a gente percebe que existem cerâmicas muito boas. Então, aqui eu não estou vendendo cerâmica para vocês, eu não estou vendendo porcelanato, eu estou deixando claro que existem produtos muito bons, tá? Então vamos rever essas diferenças. Cerâmica e porcelanato.
Principal diferença entre cerâmica e porcelanato, a principal é a absorção de líquido. Então a cerâmica absorve muito líquido, o porcelanato absorve quase zero de líquido. E por que isso? Por 3 motivos. O material que é utilizado para fazer a cerâmica é uma argila com componentes de baixa qualidade. Na verdade não é nem qualidade, mas é o tipo mesmo de produto que é utilizado. Segundo, a queima ela tem uma temperatura infinitamente menor. E a prensagem dessa argila também, a compactação dela é muito inferior. Já o porcelanato, a gente tem materiais de altíssima qualidade sendo utilizados, a gente tem uma prensagem absurda para que o ar e possíveis moléculas de água saiam de dentro ou que estejam entre as partículas de argila, e a queima deste produto pode chegar até 1.200 graus. Então, assim, essas são as 3 características técnicas que diferem muito a cerâmica do porcelanato. O porcelanato normalmente é retificado, ou seja, ele é lisinho, ele tem um corte perfeito. Normalmente as cerâmicas não, então o porcelanato tem, as cerâmicas não tem. Porque a cerâmica não é retificada, normalmente as pontas abrem, causando a necessidade de um rejunte mais largo. Então, toda vez que você vê um rejunte mais largo é porque está usando uma peça de qualidade inferior. No caso do porcelanato, você pode ter aquilo que a gente chama de junta seca. É a peça praticamente uma do lado da outra, apenas com um fiozinho de rejunte, só para dar o acabamento final. Não necessariamente precisa fazer isso, isso também fica muito a gosto do cliente. Então, existe essa opção. O porcelanato ele é muito indicado para áreas molhadas, então banheiros, cozinhas, áreas externas, justamente pela sua não absorção de água. O porcelanato, tanto como a cerâmica, a gente tem acetinado, brilhante e esse para áreas externas. Tanto um quanto o outro existem produtos para todos os ambientes, então seja com um PI mais alto ou PI mais baixo. O porcelanato ele não tem essa escala de dureza, ele não tem esse PI, por quê? Porque todo porcelanato, quando você diz porcelanato, ele já tem uma escala de dureza dele, então a gente não contabiliza dessa maneira. Então essas são as grandes diferenças. Então, para você que está indo comprar o seu revestimento agora, não descarte porcelanato. Pense bem, conversa com o seu engenheiro, com o seu arquiteto, com o seu pedreiro, faz aí uma composição entre porcelanato e cerâmica ao longo da casa, escolha rejuntes de qualidade, e aí a questão não é marca apenas, mas é o tipo de rejunte. Eu gosto de trabalhar com rejuntes acrílicos e epóxi, que são rejuntes que não têm absorção de líquido, e eu trabalho com esses rejuntes mesmo em cerâmicas. Com isso eu consigo fazer com que a cerâmica vá ficando mais blindada de água. Então aqui na construtora, por via de regras, né, a gente, não sei que exista alguma especificação, mas a gente trabalha com rejunte acrílico e epóxi. Muito cuidado com o rejunte epóxi, tá? Eu vou fazer um outro vídeo em breve falando de tipos de rejunte. Muito cuidado com rejunte epóxi. Rejunte epóxi mancha, rejunte epóxi tem que ser feito por pessoas que entendam de rejuntamento epóxi. Não deixe o seu pedreiro, se ele nunca trabalhou com rejunte epóxi, colocar o rejunte epóxi no seu piso, porque ele vai passar, vai para outro canto, quando ele voltar não sai e tá manchado. Então muito cuidado com rejunte epóxi, tá bom? Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha, ajude a gente aqui com seus comentários. Não dá tempo de responder todo mundo, mas a gente vai respondendo. Manda suas dúvidas, manda no direct e a gente vai transformando esse canal, transformando a sua vida, a nossa vida, num ambiente muito mais interessante para a construção. Tá bom? Fique com Deus, vamos que vamos!